sobre o UFC Magomed Ankalaev versus Johnny Walker, que acontece nesse sábado. Presta, filhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, aqui se faz, aqui se paga. Mico prometido é mico cumprido. A maior e melhor galinha da internet do país. Vocês acabaram de ouvir agora. Por quê? Porque batemos 250 inscritos. Já até ultrapassamos esse número, deve estar com 251. Muito obrigado por você, cavalheiro, brutamontes, donzela, desdonzeladas, que deu essa moral pra gente. Por favor, continue compartilhando este podcast nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, no Instagram, os seus amigos. Você que está escutando a gente no YouTube, aqui agora, também estamos no Spotify. Você que está escutando a gente no Spotify, também estamos no YouTube, vejam só. Inscreva-se nesses dois canais, porque é lá que a gente reside neste momento, e eu estou aqui para fazer um anúncio inusitado. Não temos Igor Meloto, do MMA Meloto, ao vivo neste podcast, né? A enciclopédia do MMA teve problemas técnicos, vai aparecer aqui, vocês vão ouvir a vozinha dele, mas nos quadros fixos dele. Ele não está ao vivo. Agora, o Capitão Carisma, meu grande amigo João Menegali Barbie, você tá ao vivo, você tá aqui comigo, não tá não, Capita? Estou sempre aqui com você, meu querido, sempre aqui com você, meus soldados. É isso aí, vamos para mais um, não importa, não temos Meloto, não temos Sampaz, não temos Capitão, os 3 tapinhas são maiores que isso, os 3 tapinhas são um coletivo gigantesco já, que é formado por cada um de vocês que estão aí na plateia, e nós seguimos em frente. Mas não chorem, não se desesperem, vocês vão ouvir aquela vozinha bonita do Igor Meloto daqui a pouco. Ele vai entrar aqui com os seus textinhos gravados, e eu tenho uma pergunta para você, que eu ia, Barbie, que eu ia fazer essa pergunta pro Meloto. Ele não veio, não pôde aparecer aqui presencialmente, ao vivo, sobrou para você, que é o seguinte, quem de nós 3, até agora, não imitou galinha neste podcast? Responda para mim, capitão. Essa aqui é uma pergunta capciosa demais. Não, só responde. Não, essa pergunta vai além dos meus limites da inteligência. Infelizmente, meu cérebro não funciona neste momento. Eu vou ter que deixar a pergunta passar. Eu respondo, então. Não responde, não. Eu respondo. Igor Meloto trouxe uma galinha afônica, caquética, mas trouxe. Eu trouxe a melhor galinha da história da internet. Desculpa. Desafio quem imite uma galinha melhor do que eu. O único que não imitou galinha até agora nesse podcast é o senhor, João Barbie. É o senhor. Então, preste atenção no que eu vou falar agora. Nós temos 250 e bolinha inscritos. O dia, e se este dia acontecer, que a gente bater 1000 inscritos, João Menegali Barbie vai vir aqui imitar uma galinha. Você tem 750 inscritos futuros para treinar essa galinha, capitão. Mas você quer quebrar a imagem sólida que seu capitão construiu ao longo dos anos com seus soldados, essa imagem de respeito, esse homem, assim, as pessoas olham para mim e pensam, este é o meu capitão, e depois elas vão olhar para mim e pensar, eu gostaria de ter canja no jantar hoje. Pô, Barbie, você tá tão enganado sob um ponto que eu vou te dizer. Você não tem ideia de como a sua figura vai humanizar para os nossos ouvintes depois que você aparecer aqui imitando uma galinha. Você vai ser mais amado ainda do que você já é. Você vai ser mais respeitado ainda do que você já é. Porque você topou se desconstruir. Você topou deixar a capa de capitão do lado e dar uma galinhadinha, né? E fazer uma cacarejada. Isso é lindo. 1000 inscritos,
capitão, né? Você não tem o seu bordão, o capitão nunca foge da raia de um desafio. 1.000 inscritos, você tem 750 inscritos para ganhar experiência galinhal e você tem 750 inscritos para ganhar coragem, né? Eu topo o seguinte, quando a gente bater 1.000 inscritos, a gente já tiver aberto câmera aqui no podcast, coerentemente, eu topo neste momento fechar a câmera, porque, afinal de contas, não aparecemos a imagem de eu e do Meloto imitando galinha, não tem porquê a gente exigir isso do senhor. Mas missão dada. Vamos difundir esse podcast para a gente bater 1.000 inscritos e eu quero ouvir a galinha do João Menegali Barbi ecoando neste podcast 3 tapinhas. Igor Meloto, você não está presente, mas tá. Dê suas boas-vindas aí gravadas, você que está vindo do futuro, fale o que você quiser falar. Você ouviu tudo que a gente falou aqui, né? Por favor, o que você acha dessa intimada quando a gente bater 1.000 inscritos? Só pra avisar que eu discordo desse status aí de maior galinha de todos os tempos do Rampazzo, porque quem ouviu a minha galinha sabe que é sim a verdadeira GOAT das galinhas. Tava até um pouco meio gripada no dia, mas não interessa. E o capitão aí que vai treinando o franguinho depenado dele, porque senão o negócio vai ficar ruim pra ele. Ô capitão, pra gente encerrar esse assunto e essa abertura aqui, você quer dizer alguma coisa? Topou o desafio, né, capitão? Eu conheço o senhor não foge da raia. Vai demorar pra gente bater 1.000 inscritos, infelizmente. Você topou o desafio, né? Ó, seu capitão nunca foge da raia, mas seu capitão fica bravo com a raia também. Mas enfim, 1.000 inscritos, 1.000 soldados para este exército carismático vão ver seu capitão pagando mico. Se for necessário, será feito, entendeu? É isso aí. Meu Deus, eu vou criar bots, perfis fakes pra poder bater meu amigo aqui auto-sabotando. Eu preciso ver isso. Vamos seguir. O evento passado, não teve evento passado, é o primeiro evento do ano, né? Magomed Ankalaev versus Johnny Walker. Então, assim, eu não sei o Meloto, que nem tá aqui, e não sei o senhor, mas eu não tenho espinho na garganta. Vou começar pelo Meloto. Meloto, você tá... Eu tô começando o ano bem resolvido. Eu não tenho espinho na garganta. Meloto, você aí, que tá vindo do futuro, você tem algum espinho na garganta ou tá comigo? Manda bala aí. Cara, na verdade, o meu espinho, ele vai pela falta de evento, né? Agora, na virada do ano, ali só teve um Rising, mas nem transmissão pro Brasil teve. Então, eu acho que os eventos deveriam valorizar mais essa época do ano, que é meio morta, né? Que não tem muito entretenimento. Pô, deveriam aproveitar. Tradicionalmente, aliás, o MMA sempre teve grandes eventos nessa época, né? O Pride fazia eventos rivalizando com o K1. Eram 2 eventos ao mesmo tempo. Então, o UFC também chegou a fazer eventos no dia 29, no dia 30, fazia no dia 1º. Por que parou, né? Eu acho que tu concorda comigo, né, Rampazzo? Isso aí é uma coisa que tu já falou aqui, mas vamos continuar sempre martelando. Espero que nesse próximo ano aí, 2024, as coisas voltem a ser como antes. Muito bem, Igor Meloto, enciclopédia do MMA. Bom, capitão, e você? Tem espinho na garganta ou tá como eu bem resolvido? Cara, o meu espinho, na verdade, é a reclamação que eu já reclamei aqui, mas, cara, esse UFC 300, bicho... O capitão sempre reclama de alguma coisa, ele vai sempre reclamar de alguma coisa. Tanto do UFC 300, essa semana eles me anunciaram 2 lutas, uma delas pro UFC 300, que é Charles do Bronx contra Armando Tsarukyan. Excelente luta, não tenho nada a reclamar dela. O que eu reclamo aqui é que eles anunciaram uma outra luta entre Dustin Poirier e Benoit Saint-Denis, que não vai ser pro UFC 300, eu não entendi bem o motivo. Mas, tipo assim, pra mim a questão é o que a luta entre Charles do Bronx e Armando Tsarukyan significa. Porque o próprio Dana falou que essa luta só tá acontecendo porque o Islam Makhachev tá machucado. O que significa pra mim que nós não teremos disputa de cinturão dos leves, nós não teremos super luta contra o Leon Edwards nesse UFC 300. Então, pra ser sincero, é só mais opções de lutas grandes pro UFC 300 que vão sendo restritas, sabe? É essa coisa que a gente já comentou aqui. Eu amo a luta entre Leon Edwards e Belal Muhammad. Essa é a luta que tem que ser casada, mas essa luta será a luta principal de um evento como incrível. O UFC, bicho. Não tem como. E eles já estão praticamente sem opção.
praticamente todos os campeões ou têm luta casada ou já falaram que não vão estar disponíveis nessa data. Então, eu realmente não sei, mas eu não estou muito animado, não. Cara, eu faço coro com você nisso, assim, eu tô meio incrédulo ainda com esse UFC 300. Vou ser sincero com você, tá? Parte de mim acha que tem alguma coisa incrível por vir aí, que a gente vai ser absolutamente surpreendido e vão aparecer aqui no podcast futuro pedindo desculpas pelas coisas que a gente falou. Porque eu tô também, assim, absolutamente decepcionado, e repito o que eu falei no último podcast, perdão, preocupado. Eu estou preocupado com o UFC 300. Mas, capitão, só te dando informação, que eu acho que responde a uma das suas perguntas, de por que essa luta Justin Poirier e Benoit Saint-Denis não foi para o UFC 300 e sim para o UFC 299. Por quê? O UFC 299 vai ser no mesmo dia de Francis Ngannou e Anthony Joshua. E, claramente, o UFC está preocupado em reforçar este card do UFC 299 para não perder pay-per-view nos Estados Unidos. O UFC 299 tá um card excepcional. Eu vou pegar aqui e bater rapidinho as lutas principais, quer ver? Não, eu concordo plenamente com você. O UFC 299 tá um dos cards mais fabulosos que eu vi nos últimos tempos. É lutão atrás de lutão. Olha aqui, capitão, olha aqui, pessoal, o card do UFC 299. A gente tem Sean O'Malley versus Marlon Vera, uma reedição. Marlon Vera ganhou a primeira luta, que é um jeito esquisito, mas ganhou. Essa luta que a gente já falou aqui, Poirier versus Saint-Denis. O Gilbert Durinho contra o Jack Della Maddalena. Kevin Holland contra o Michael Page, a estreia do Michael Page no UFC. A tão aguardada luta, né? Malhadinho contra Curtis Blades. Peter Yan contra Song Yadong. Olha isso, né? Matheus Gamrot contra Rafael dos Anjos. Cara, meu, que loucura. Que eventaço. O capitão, olhando assim, não parece que esse evento vai ficar melhor que o UFC 300? Eu vou te dizer que parece muito, viu? Porque é aquela coisa que, tipo assim, talvez ele não vai ter as super estrelas, que, aliás, esse é o meu palpite pro que vai acontecer com o UFC 300, né? Vão ter um monte de super estrelas que a gente não quer realmente ver lutando lá. Por exemplo? Então, coisa que eles estavam falando de trazer Brock Lesnar ou Ronda Rousey, sei lá, trazem o escambau que seja, mas a questão é que as lutas do UFC 299, elas não só têm um apelo muito grande, mas elas também são lutaças. No geral, todas as lutas daquele card principal, cara, elas poderiam ser como main event de UFC numerado, ou poderiam ser luta principal de Fight Night. Até mesmo algumas lutas do preliminar poderiam ter isso, sabe? Tá um card absolutamente fantástico. Absolutamente fantástico. E quando eu penso que eu acho bizarro e improvável que o UFC 300 seja pior do que o UFC 299, é que me vem esse fio de esperança de que, cara, deve ter alguma coisa muito incrível por vir, a gente não tá sabendo, ou vai ser isso que você falou mesmo, né? Vai ser um UFC para inglês ver. Vamos aguardar. Só corrigindo aqui a informação que, na verdade, a luta do Anthony Joshua com Francis Ngannou é no dia 8 de março, tá? Portanto, um dia antes do UFC 299. Não vai ser no mesmo dia e nem no mesmo tempo. Mas, o que o Rampazzo disse não deixa de ser verdade. As pessoas podem acabar optando por comprar somente um pay-per-view, né? Porque vai ser no mesmo final de semana. Mesmo se fosse no mesmo dia, ia ser em horários diferentes. Então, o que o Rampazzo falou pode ser verdade. Partiu agora para Rampazzo Reage, aquele momento em que eu trago alguns comentários que foram feitos na última edição do podcast Três Tapinhas, leio aqui em voz alta e faço e trago a minha reação honesta e espontânea. Olha só, tivemos muitos comentários legais, foi até difícil, mas eu tô tentando me policiar e pescar mesmo apenas 2. Eu não fique chateado, você que não foi escolhido agora, o seu comentário certamente foi respondido lá, e a gente vai tentar variar e pegar sempre os comentários que a gente acha que vai ter mais engajamento aqui, que faz mais sentido. Por exemplo, eu gostei muito do comentário do Luiz Gustavo, em que ele trouxe quais são as lutas mais aguardadas, na opinião dele, para 2024. O podcast passado falou disso, você que ainda não assistiu, veja, as lutas mais aguardadas em 2024, segundo Igor Melotto, João Menegali Barbi e André Bittencourt, do canal Contragolpe.
golpe. O Luiz Gustavo disse, abre aspas, minhas lutas pela violência, Edson Barbosa versus Josh Emmett, lutão em Capita. Pela vingança do bullying, Ian Gary versus Colby Covington, outra luta interessante que não é impossível de acontecer. E para ver uma batida de carreta, Cyril Gane versus Pavlovich. O que eu achei legal é que são lutas, né? Tem algumas lutas aqui que de fato passaram batido por nós no podcast passado. Muito bem lembrado, Luiz Gustavo. Vou trazer um segundo comentário rapidinho aqui. Eu falei que ia trazer 3, mas eu vou pescar esse segundo aqui, que é o Jorge Alves. Me surpreendeu ninguém ter dito Gary versus Colby Covington ou Strickland. Gostaria de ver essas. Cara, é verdade, é que assim, ninguém falou disso, só que o Ian Gary, ele foi dar uma provocada ali nas redes e dar uma intimada nessa galera depois que a gente tinha gravado o podcast. Se isso tivesse acontecido antes, provavelmente a gente teria citado, só fazendo essa meia-culpa, mas você tem razão, tornaram-se lutas que a gente está aguardando em 2024. Na verdade, o Ian Gary ganhou um protagonismo aí nas últimas semanas, nessas lutas de vingança aí, que podem ser muito legais. E por fim, para fechar aqui, o terceiro comentário, então, né? Acabei resgatando 3, não me aguentei. É o Vicente Flá. Porra, Rampazzo, o John Jones está longe de ser esse super-herói. A primeira luta contra o Gustafsson, a luta contra o Marreta sem joelhos e a luta contra Reis mostram que ele sangra e muito. A juizada contribuiu demais para essa imagem de imbatível dele. Fecha aspas, o cara teve a pachorra de mandar esse comentário pra mim. Mas vamos lá, Vicente Flá. Cara, primeiro, na minha opinião e na opinião dos sites especializados, eu vou até checar isso, porque eu lembro que tava bem dividido. As lutas foram parelhas, mas pra mim, assim, o John Jones venceu contra o Reis, tranquilamente 3 rounds, venceu contra o Marreta. Essa luta eu achei até mais apertada que contra o Reis, fiquei até mais em dúvida. E também não acho errado um juiz ou alguém que tenha visto uma luta, essa vitória pro Reis ou pro Marreta, né? Podia de fato ir para qualquer um dos lados, mas não dá para dizer que foi garfo e foi para ele. E é verdade que ele estava desinteressado, que ele estava, sabe, lutando pro gasto. A gente vê muito isso no futebol, né? Você, Vicente Flá, deve ser flamenguista. Às vezes, cara, o teu time joga pro gasto, né? É um time muito superior ao outro, mas você vai lá e o John Jones estava nessa pegada. E, cara, super-herói eu não acho que ele seja mesmo, nisso eu concordo com você, ninguém é, né? Isso não existe. Mas a consistência dele e acho que ele tem uma certa aura de invencível. É difícil imaginar o John Jones perdendo. Como alguém venceria o John Jones? Se a luta entre John Jones e Tom Aspinall for casada, a minha intuição, nunca conversei disso com o capitão, a minha intuição é que ele daria o palpite no Tom Aspinall. E eu queria saber, ficaria curioso para saber como ele acha que o Tom Aspinall venceria o John Jones, porque é difícil até visualizar uma coisa dessas. Esse é o meu ponto. Eu não sou fanboy do John Jones, não acho que ele é um super-herói, mas os números são impressionantes. Aí o cara vai e estreia no peso pesado contra um Cyril Gane, vamos falar a verdade, não é um pangaré, é o Cyril Gane, e ele faz o que fez o que fez. Cara, eu acho muito fora da curva. Aguardo a sua tréplica lá no comentário desse vídeo, o Vicente Flá. Fala aí, capitão, fala aí. Vou interromper, eu só dizer aqui que os tapinhas não compartilham todas as opiniões aqui. Mas eu vou dizer que, assim, tem muita coisa que o Rampazzo falou que eu concordo, que é essa questão de consistência. E eu acho que consistência é a coisa mais importante quando você tá avaliando a carreira de um lutador. Porque a questão essa ideia de invencibilidade é uma ilusão, cara. Não tem como. Se você colocar um cara pra lutar rotineiramente, sei lá, 2, 3 vezes por ano, às vezes mais, às vezes talvez um pouco menos, com todas as coisas que podem acontecer, com lesões, com viagens, com distrações, sei lá, o cara ganha muito dinheiro, existem muitas coisas. Eventualmente, ele vai ter uma performance muito abaixo do normal. E tipo assim, ninguém na história do planeta escapou disso, sabe? Você pega até os boxeadores que aposentaram invictos com nomes absurdos, caras como Rocky Marciano, Floyd Mayweather, esses caras tiveram performances muito abaixo em algum momento da carreira deles, tiveram lutas com decisões,
incontestáveis, precisaram virar a luta em algum momento. Tem umas 5 decisões na carreira do Floyd que existem argumentos sérios para ele ter perdido. Se você pontuou para ele ou não, a questão não é essa. A questão é, não dá para ter uma imagem de invencível, sendo que o cara tá ali dependendo de uma performance que às vezes ele simplesmente não entrega, porque ele é humano como todos nós somos. Agora, a parte que eu não concordo aqui com o Rampazzo é que eu achei que o Dominic Reyes ganhou aquela luta, para ser sincero, bem claramente. Marreta, eu também pontuei a luta pro Marreta, embora eu tenha achado a primeira luta contra o Gustafsson extremamente clara pro Jones, sabe? Foi daquelas lutas que, tipo assim, foi impressionante ver o que o Gustafsson fez, mas, no geral, se você vai pontuar à risca, eu acho bem difícil pontuar 3 dos 5 rounds pro Gustafsson. Mas em relação ao que você falou, que é difícil ver o Jones perdendo, de fato é difícil, né? Porque ele parece ser meio indestrutível num aspecto. Mas eu acho que, tipo, muito disso aí também é a questão dele ser invicto. É essa questão de, tipo, a gente nunca viu ele perdendo, ele nunca se viu perdendo, então ele parece invulnerável. A impressão que dá é que quando você vê a vulnerabilidade de um lutador, ela descamba depois disso, sabe? Uma outra coisa que eu só queria contestar é essa questão do Jones estar entregando apenas o básico, porque, tipo assim, isso pode acontecer, com toda certeza pode acontecer, mas isso também é um discurso que sempre foi utilizado para justificar performances abaixo, sabe? Desde o início da carreira do Jones lá, quando ele teve lutas medianas contra o Vincent Preux, e aí depois ele teve uma performance fantástica contra o Gustafsson e ninguém mais falou da questão do tédio, então acaba que isso é muito de performance para performance. Eu acredito que isso pode ter sido um fator, mas eu sinceramente não boto fé que isso foi um fator contra um Reyes, porque os caras estavam muito bravos um com o outro. Eles estavam se enchendo o saco demais, sabe? O Jones estava, inclusive, dando várias entrevistas falando, eu precisava de um chato desses na minha vida pra eu querer encher a cara dele de porrada, sabe? Pra voltar a acender esse fogo que tem em mim. Aí ele fez uma luta parelha e começou a falar, quer saber? Eu acho que, na verdade, eu estava chateado de lutar ainda entre os meio pesados. Tipo, mudou o discurso, sabe? É por isso que eu não boto tanta fé nisso, apesar de concordar que é um fator e pode ter sido um fator. Eu só acho que acaba sendo um argumento utilizado para justificar performances abaixo. Pode ser, faz sentido mesmo. Aliás, realmente quando eu digo que o John Jones venceu essas duas lutas, as duas últimas lutas dele no peso meio pesado, lutando pro gasto, precisa tomar cuidado mesmo quando falar isso, porque parece que tá ali, que ele é um super-herói, que se ele quisesse ele acabava rápido, ele só não quis. Não é bem isso, né? Acho que cabe eu explicar melhor isso mesmo, porque lutar ou jogar pro gasto, no caso de um time de futebol, cara, entram fatores psicológicos aí que fizeram ele entrar desse jeito, se é que é verdade, porque eu posso estar errado, ele pode ter dado o melhor dele e a luta de sido dura ainda assim, mas mesmo que tenha sido isso, você tem fatores psicológicos aí que fazem parte de uma luta e de um lutador, e se isso foi uma coisa que prejudicou o desempenho dele, fez parte. Ele poderia ter perdido a luta desse jeito, aliás, quase perdeu. No caso do Marreta foi split decision. Mas eu concordo com tudo que você falou. A única coisa que eu não sei se eu concordo, capitão, esse é um assunto que a gente pode um dia prolongar para outros podcasts também. Que, aliás, é um ponto que eu o bom do Meloto não tá aqui é que a gente pode ficar conversando, alongando as coisas, né? Cara, a luta contra o Dominic Reyes foi uma luta muito parelha. Eu entendo perfeitamente quando você ou qualquer pessoa me fala que acha que o Dominic Reyes venceu aquela luta. Respeito, entendo, faz todo sentido. O que eu não entendo e não concordo e não vou concordar ele venceu claramente, é indiscutível. Pô, eu te convido a assistir a luta de novo. Pega lá e assiste de novo. Você tem, tipo, cara, 4 rounds ali difíceis de pontuar, que dependendo de como você olha, você vai dar pra um ou pra outro. Numa luta assim, não dá pra dizer que teve garfo. Se o Rey tivesse vencido, não daria pra vir aqui e falar, pô, garfaram o John Jones. Não, a luta foi parelha, podia ir pra qualquer lado. Eu só acho isso. Porque isso começa a virar verdade. Tem algumas coisas que começam a ser repetidas, viram verdades absolutas. Uma delas é isso, que acontece muito frequente aqui no meio do MMA. É que uma luta parelha vira garfo. Né? Por exemplo, metade da internet acredita que a Valentina Shevchenko foi garfada
Imaculada contra Amanda Nunes, na segunda luta entre elas. Foi uma luta parelha. Podia ir pra um, podia ir pra outro. Não tem garfo. Esse é o meu único ponto. Quando a luta é parelha, não tem garfo. E, cara, você vai dizer que o Dominic Reyes passou o carro em cima do John Jones? Vamos assistir a luta de novo. Por favor, capitão. Eu vou dizer só que, tipo assim, acaba que nesse tipo de coisa, entra muito naquela coisa que eu normalmente falo, que a gente abre uma margem maior pra discussão de resultados de luta do que deveria ter. E isso acaba acontecendo muito porque a gente tá mal acostumado com juízes bons. Tipo assim, é isso. A gente tá tão acostumado com o fato dos juízes serem ruins que a gente enxerga uma luta, e isso inclusive acontece comigo também, que é aquela ideia de tipo assim, eu acho que esse cara ganhou o round, mas foi parelho. Mas idealmente não deveria ter essa margem, né? É aquela coisa se tipo, vamos dizer, isso aqui é uma situação teórica, mas se um lutador A acertou 16 socos e lutador B acertou 15 socos, e vamos supor aqui que todos esses socos carregavam a mesma potência e foram atingidos da mesma forma, com a mesma limpeza, o lutador A deveria ganhar esse round 100% das vezes, sabe? E é óbvio que eu tô falando de uma situação extremamente imaginária aqui, mas a ideia aqui é que margem mínima ainda é uma margem. Então, eu concordo com você que eu acho que essa luta foi muito mais parelha do que muita gente hoje parece acreditar, sabe? E, de fato, se você olha pra luta, existe uma margem pra pontuar pro Jones, mas eu sempre olhei pra essa luta e eu pensei assim, cara, você meio que tem que reforçar as partes que o Jones tá fazendo bem pra pontuar os rounds pra ele, sabe? Uma questão meio assim, porque ele não tá acertando um volume maior de golpes, a defesa dele não tá funcionando muito bem, então você tem que colocar uma ênfase maior no que ele tá fazendo. O que, claro, é uma interpretação possível, mas é aquela coisa que pareceu só ser muito exatamente feito para o John Jones naquela hora. Não querendo falar de teoria de conspiração nem nada, não é a intenção, mas é porque a gente vê juízes fazendo isso, que subitamente eles vão dar mais atenção para uma questão da pontuação muito particular em uma luta em particular, e você fica, pô, mas e todo o resto? E eu acho que mesmo que eu acho que eu exagerei aqui no efeito que isso teve dentro da luta, porque de fato foi uma luta para ele, mas eu acho que aconteceu um pouco disso, que eles resolveram valorizar uma coisa que, pelo menos na minha opinião, não estava tão lá assim. Foi uma luta para ele, decidida por muito detalhe, mas para mim o resultado correto seria a vitória do Dominic Reyes. Ô, Vicentão, você não imaginou que o teu comentário ia provocar 15 minutos de falação aqui no Rampazzo Reage, hein? Meus para-choques, hein? Você só vai aparecer no Rampazzo Reage agora em 2025. UFC Vegas 84, Ankalaev versus Walker. Vamos lá, Meloto. A gente tá com saudade da tua voz. Você não aparece aqui pra puxar nossa orelha. Eu e o capitão, a gente não para de falar. Dê aí, por favor, o serviço do card principal, porque aqui a gente começa a falar do card principal e o card preliminar a gente vai falar depois, junto com as sugestões de aposta do capitão. Fala aí, Meloto. Quais as lutas do card principal? Bom, vamos ao card principal então, que vai ter transmissão da Band, né, às 9 horas da noite. Fight Pass transmite o card completo e a primeira luta vai ser entre o brasileiro Bruno Ferreira contra o americano Phil Harris, em um confronto pelo peso médio. Depois, na sequência, a gente vai ter Rick Simon contra Mário Bautista, em um duelo de pesos galos, né, dois americanos. Após isso, Jim Miller, né, o americano veterano aí contra o Gabriel Benítez, mexicano, em duelo pelo peso leve. Na sequência, o brasileiro Matheus Nicolau enfrentará o português Manel Kape, em duelo pelo peso mosca. E na luta principal, Magomed Ankalaev, o russo aí, contra o brasileiro Johnny Walker, em duelo pelo peso meio pesado. Muito bem, Meloto, obrigado pela sua voz eloquente, trazendo aqui as lutas do card principal, o serviço inteiro. E, capitão, sem muita enrolação, análise da luta principal, Ankalaev versus Walker, 2 minutos para você falar sobre as armas e o que o Ankalaev vai trazer para essa luta para sair com a vitória. Eu acho que, falando de um ponto de vista exclusivamente técnico, o Ankalaev é o melhor lutador da categoria. Ele é extremamente rápido em pé, ele tem um boxe bem decente, canhoto com excelentes diretos, tem bons chutes também, chutes médios, chutes frontais, já tem inclusive nocaute com chute frontal dentro do UFC, e também eu acho que é o melhor wrestler da categoria, sabe? É um cara que consistentemente coloca todo mundo que ele quer colocar pra baixo lá, sem problemas, tem um grappling bom, tem um ground and pound muito bacana, essa questão de domínio posicional, ainda mais principalmente por se tratar de uma categoria tão pesada, é muito raro você encontrar alguém que vai conseguir se levantar depois de quedado, e o Ankalaev tira muito proveito disso, sabe? Então eu acho que em questão de atributos técnicos, ele
é provavelmente o melhor meio pesado do planeta hoje. Mas só que a coisa eu acho que ele já é o melhor meio pesado do planeta há algum tempo. O motivo que ele ainda tá tropeçando é principalmente porque as lutas dele não são tão interessantes assim para o público em geral, mas também por uma questão de falta de consistência defensiva e também de falta de QI de luta, né? O cara resolveu trocar 3 rounds contra o Jan Blachowicz, não conseguindo defender os chutes baixos, e só resolveu colocar o wrestling dele em prática quando as 2 pernas dele já tinham sido arrancadas. E ele foi incrivelmente efetivo depois que isso aconteceu. Mas é esse tipo de coisa. Eu acho que o Ankalaev dá muita sopa pro azar às vezes, e eu consistentemente me decepciono com as atuações dele, que é no sentido, tipo, ele ganhou? Sim, mas eu esperava que ele ganhasse um pouco melhor do que ele ganhou. Contra o Özdemir foi assim, contra o Krylov foi assim, vitórias dominantes, mas ainda assim eu estava esperando um pouco mais. Porém, isso tudo dito, eu ainda assim ressalto, ele é o melhor lutador com 93 quilos hoje. Muito bem. E o Johnny Walker, o capitão, que tem uma o rei da autoconfiança, né? É um cara que ele tem o John Walker tem uma autoconfiança quase que terraplanística. Mas a gente sabe que isso é um ativo, é uma coisa bem-vinda num lutador, né? Quais são as armas, além da autoconfiança, porque eu realmente acho que isso é fundamental, que ele traz para tentar neutralizar e vencer o Ankalaev? E aí tá com cheiro de title shot para quem vencer essa luta aí, hein? E eu acho que seria merecido, inclusive, mas a questão do Johnny Walker aqui é que ele é o famoso canhão de vidro, no sentido que ele é um cara extremamente atlético, extremamente rápido, tem poder de nocaute, ataca com diversas armas diferentes, tem cotovelada, tem enjoelhada, tem uma variedade grande de armas no jogo, e é aquela coisa que eu também chamo de poder da estrela, que é simplesmente o olho do nocaute, né? A capacidade de você definir uma luta com golpes extremamente espalhafatosos a qualquer momento. E isso acontece muito com o Johnny Walker, foi uma coisa que definiu bem o início da carreira dele dentro do UFC. E qual que era o meu problema com ele? É que isso aqui não traz consistência nenhuma, sabe? Isso não mostra consistência nenhuma, e aí quando ele foi forçado a fazer lutas um pouco mais longas, a gente viu quantas brechas ele realmente tinha no jogo. Pra começar, que não tem uma absorção das melhores, não tem uma defesa de queda das melhores, mas eu vou dizer assim também que ele vem trabalhando nisso, e as últimas performances dele foram animadoras nesse sentido. Mais especificamente a luta contra o Anthony Smith, eu achei que ele trabalhou muito bem em questão de distância, foi trabalhando muito bem os chutes baixos aí, que inclusive é uma arma excelente para essa luta, já dando spoiler. E ele tá vindo de 3 vitórias consecutivas contra oponentes bem decentes, sabe? E as 3 vitórias foram atingidas, não, claro que explorando de alguma forma esse lado mais atlético do Johnny, mas não apenas isso, ele também mostrou muito mais consistência como lutador. Ele tá se desenvolvendo, e é engraçado, você vê que o cara tá meio que passando pela escolinha de kickboxing agora, sendo que ele já tava fazendo coisas muito mais complexas antes. O problema é que ele não tinha um jogo com as coisas complexas. Ele podia simplesmente jogar uma joelhada voadora e matar. E se ele não matasse, ele perdia a luta, sabe? E agora o Johnny Walker tem mais jogo, ele tem os chutes baixos, ele tem as fintas, ele se movimenta bem. Bom, pelo momento tá se movimentando bem, até ele dar uma cansada nas lutas, e tá se desenvolvendo de uma forma bacana. Ele fez por merecer o lugar que ele tá hoje dentro do evento. Capitão, o povo quer saber, Magomed Ankalaev ou Johnny Walker? Quem vence e por quê? O meu palpite aqui tá indo no Magomed Ankalaev. Novamente, aqui é uma questão de consistência. Eu acho que o Johnny tem armas para essa luta, e ele, inclusive, estava mostrando essas armas na primeira luta. Ele foi bem na trocação pelos poucos momentos que a luta ficou lá, mas eu acho que é uma questão que, se o Ankalaev usar o recurso que ele tem de quedas e trabalho de solo, eu não acho que o Johnny tem muita resposta contra isso. Eu não acho que ele tem nem a defesa de quedas, nem a defesa por baixo para resistir ao que o Ankalaev traz. E também eu não acredito que ele tenha o cardio para resistir a esse jogo por 5 rounds. Então ele depende muito de uma definição aí. Ele depende muito de machucar o Ankalaev cedo na luta, porque eu não acredito que ele vai manter a consistência defensiva para se esquivar desse grappling do Ankalaev ao longo de 5 rounds. Eu acho muito complicado ver isso. E para ser sincero, até mesmo em pé, eu não acho que essa luta seja dada pro Johnny de forma alguma. Eu acho que, inclusive, o Ankalaev é o mais técnico entre os dois. Ele não é o cara que tem mais poder de definição. E também a vulnerabilidade que o Ankalaev tem a chutes baixos dá um favorecimento pro Johnny nessa área, pelo menos em teoria. Mas, cara, se até na melhor área do Jones eu acho que essa luta é parelha, imagina nas outras, sabe? Eu realmente acredito que o Ankalaev é bem favorito para essa luta e deve vencer. Se ele fizer o jogo correto, deve vencer sem muitos problemas, inclusive. Igor Meloto,
Meloto, é o seguinte, nós não deixaríamos nossos inscritos e nossos ouvintes, e o ouvinte que não é inscrito, por favor, inscreva-se agora, ativa o sininho, aquela parafernália que todo mundo fala o tempo todo aqui no YouTube, mas que é tão importante, por favor. Meloto, a gente não deixaria esses nossos seguidores, inscritos, órfãos do quadro Conta Meloto. Então, por favor, traga aí, Meloto, alguma informação quente sobre a luta principal, ou sobre os lutadores, ou sobre esse evento. O Meloto não vai se empolgar porque você vai estar sozinho. Eu te dou no máximo 2 minutos e meio. 2 minutos e meio para esse Conta Meloto, tá bom? Não passe disso, né? A fada está olhando. Bom, o tema dessa informação que eu vou trazer para vocês aqui é sobre quem vai disputar o cinturão contra o Alex Poatan na próxima luta do brasileiro. Se fala, né, que é possível que o vencedor de Ankalaev contra Johnny Walker pode ser o próximo desafiante, e isso aumentou um pouco a possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque o empresário do Jamal Hill disse ao site do MMA Junk nessa semana que o Jamal não tem previsão de retorno ainda, que é cedo pra dizer quando ele vai voltar. Ele disse que o Jamal tem o objetivo de lutar no meio de 2024, ali na Fight Week, na International Fight Week, que deve rolar no final de junho ou no início de julho. Mas assim, é cedo pra dizer se ele vai conseguir fazer isso. Então crescem e muito, eu acredito, as chances do vencedor de Ankalaev e Johnny Walker disputar o cinturão contra o Poatan. É claro que ainda o UFC ainda pode ter alguma outra carta na manga. Eu, particularmente, não descartaria o Israel Adesanya como um adversário pro Poatan, mas eu creio que o favorito a ser o próximo adversário dele é o vencedor dessa luta principal de sábado. É claro que o MMA é muito dinâmico, muita coisa pode acontecer, de repente o Poatan, sei lá, luta contra o Tom Aspinall, mas o que a gente tem de cenário hoje, até às 7 horas da noite de quarta-feira, no momento que eu estou falando isso, é isso aí. Só lembrando que o Poatan, a previsão de retorno dele é no UFC 300 em abril, ou no UFC Rio, que deve rolar em maio. Então o Jamal Hill provavelmente não ia conseguir lutar a tempo, né? Muito obrigado, Igor Meloto, você é sempre brilhante neste quadro Baú do Meloto que todos nós amamos. UFC Vegas 84, Ankalaev versus Johnny Walker. Ô Meloto, traz aí agora, por favor, vindo do futuro de novo, o serviço do card preliminar. Que horas começa o evento, o primeiro evento de 2024? A gente está curioso, a gente está ansioso. Qual vai ser a primeira luta e as subsequentes deste card preliminar? Por favor, Melo. Vamos lá, o card principal, né, que tem previsão para começar às 6 horas da noite, no horário de Brasília, começa com uma luta entre o brasileiro Felipe Bunes contra o americano Joshua Van, luta pelo peso mosca. Depois, o brasileiro Nicolas Mota enfrenta o australiano Tom Nolan, pelo peso leve. Na sequência, o americano Racing Wilson enfrenta o brasileiro Jean Silva, em um duelo pelo peso pena. Depois, Farid Basharat enfrenta o francês Taylor Lapillus, em duelo pelo peso galo. Na sequência, o americano Marcus McGee enfrenta o peruano Gaston Bolanhos, pelo peso galo. Depois, luta pelo peso meio-médio, o americano Matthew Semesberger enfrenta o compatriota Preston Parsons. E para encerrar o card preliminar, o americano Andrei Arlovski enfrenta o dominicano Valdo Cortez Acosta, em duelo pelo peso pesado. Ok. Muito. Ô capitão, você tá empolgado com esse card preliminar aí do primeiro UFC do ano? Pra vou ser bem sincero com você, eu acho que está um card bem decente. Eu acho que, tipo assim, as lutas não são lá das mais parelhas do mundo, mas eu acho que tem potencial para bons nocautes, potencial para bons shows aqui. E só que tem um dos meus principais garotos do momento, Farid Basharat, e eu sempre estou animado para ver ele lutar. Olha aí a dica do capitão da luta que você não pode perder, hein? Ô capitão, eu trouxe para pergunta capiciosa para o senhor uma pergunta que veio lá do YouTube, de um comentário no último vídeo. Pesquei aquela pergunta que, o Sepp Hugo mandou a seguinte pergunta nos comentários: uma eventual luta entre Benoit Saint-Denis versus Beneil Dariush, eu misturo dos dois nomes, Benoit Saint-Denis e Beneil Dariush, quem levaria? Ele fez essa pergunta antes da luta do Saint-Denis ser casada com Poirier. Só que eu fiquei curioso, eu quis trazer
essa pergunta para você. Porque assim, o Dariush, ele, depois das últimas 2 apresentações com 2 derrotas, ele virou um pangaré, um boi cansado que qualquer um vai lá e ganha. O Saint-Denis seria favorito para você nessa luta, num eventual confronto contra o Dariush, capitão? Vou te dizer que eu não tenho certeza quanto a isso, mas eu acredito que o Saint-Denis seja favorito nas casas de aposta hoje contra o Dustin Poirier. Então, tipo assim, a gente vê o hype que esse menino tá trazendo e é uma coisa estonteante, né? Mas, cara, eu acho que eu colocaria, sim, o Saint-Denis como favorito contra o Dariush, não porque o Dariush tenha subitamente se tornado um pangaré, mas é mais porque eu tô achando difícil ver os problemas no jogo do Saint-Denis nessa categoria, sabe? Porque ele é gigantesco pra categoria, muito forte, ele troca bem, ele é extremamente resiliente, tem um jogo de chão muito bom, muito ativo, tem muito poder de nocaute, chuta bem demais e, além de tudo isso, ele é incansável. O jogo dele deveria ser um jogo, tipo, até as semelhanças com o próprio Dariush, cara, na forma que eles avançam e chutam médio e entram com ganchos pra pegar clinch, pra tentar conseguir quedas a partir daí, tem muitas semelhanças. A diferença é que o Dariush diminui o ritmo vertiginosamente à medida que a luta vai progredindo, enquanto o Saint-Denis, ele só aumenta, e essa aqui que seria a diferença pra mim, sabe? É porque neste momento atual da carreira deles, eu não tenho certeza se o Dariush sustenta o castigo tão bem quanto o Saint-Denis, meio porque eu estou vendo o Saint-Denis sustentando o castigo, mesmo que seja contra lutadores muito inferiores ao que o Dariush vem pegando, enquanto eu tô vendo o Dariush sendo nocauteado por atletas superiores em coisa de 2 minutos de luta, sabe? Então, pra mim, é complicado ver o Dariush pegar uma luta contra um cara desses, contra um prospecto desse nível e conseguir ser favorito. Ele tem jogo? Claro, Dariush é um excelente lutador, um dos melhores da categoria, mas só que a questão da resistência física dele aqui contaria muito, pelo menos na minha opinião. Olha aí, Sapilga, a moral que a gente tá te dando em pergunta feita e respondida ao vivo numa edição aqui de 3 tapinhas. Ô Meloto, a pergunta capciosa que eu faço pro senhor, que vai responder aí da tua caverna do futuro, é o seguinte: o Andrei Arlovski, você acabou de citar ele recentemente fechando o card preliminar. Cara, por que ele ainda está no UFC? Por que ele não foi demitido ainda? Ele tem uma bolsa altíssima, uma das bolsas, talvez seja a bolsa mais alta deste evento inteiro, e tá fazendo figuração há muito tempo, há muitos anos. Ele realmente vende muito bem? Faz diferença? Ele faz mexer o ponteiro? Você tem alguma informação sobre isso? Tá na última luta do contrato? Ele fez um contrato que durou... Você tem alguma coisa para trazer pra gente sobre, que é uma dúvida que eu tenho mesmo, né? Por que o UFC investe tanto no Arlovski? Que eu confesso que ele vem me dando sono há alguns anos. Fala, Meloto. Pois é, pessoal, esse caso do Andrei Arlovski é bem curioso, né? Porque ele tá com 44 anos, ele estreou no UFC no ano 2000, ou seja, há mais de 23 anos, chegou a sair do UFC ali em 2008 para lutar contra o Fedor Emelianenko, voltou em 2014 e desde então tá com um cartel aí de 13 vitórias e 13 derrotas nessa última passagem que ele tem no UFC. Eu tentei buscar alguma informação que pudesse nos revelar, né, o porquê que ele continua na empresa, porque ele chegou a ter 2 sequências enormes de derrotas, né? Ali em 2016, depois que ele perdeu pro Stipe Miocic, ele emendou 5 derrotas seguidas e não foi demitido. E aí depois, entre 2018 e 2019, ele emendou 4 derrotas seguidas e também não saiu do UFC. É bem verdade, né, que das últimas 9 lutas, ele conseguiu 6 vitórias, ou seja, ele conseguiu melhorar um pouco esse retrospecto, mas é um lutador bem irregular e sem pretensões de título, né? Então a gente fica tentando entender, né, o porquê que ele continua lá. Essa semana saiu uma matéria do site Blue Elbow falando sobre isso. E eles disseram que o que pode estar pegando é que houve uma renovação de contrato ali em 2015, onde o Arlovski saltou de um salário, né, de uma bolsa de $42 mil para $225 mil. E que essa renovação de contrato pode ter gerado algum tipo de multa em caso de rescisão que o UFC não quis pagar. A matéria ainda fala sobre os impactos do processo que o UFC tá levando na justiça, né, de vários lutadores, de que agora o UFC não tá querendo mais romper tanto os contratos com a mesma frequência que fazia no passado. Então isso pode ser uma explicação. Mas de repente, cara, o UFC simplesmente tá permitindo que o Arlovski continue lutando porque ele tá naquela lista de atletas que jamais serão demitidos, né? A gente teve o caso do BJ Penn aí, que teve diversas derrotas seguidas, se eu não me engano 6, 7. O Tony Ferguson aí tá indo pelo mesmo caminho e os caras permanecem lutando. Então vai que o UFC, de alguma forma, tá querendo ser grato
pelo que o cara fez no passado e manter ele ali na organização? Não sei, mas pode ser isso também. Muito bem, Igor Minoto, muito obrigado pela sua sincera resposta. UFC Vegas 84, Ankalaev versus Walker. Chegou o momento que os nossos cracudos tanto esperavam, né? Crava, capitão, livremente as suas 3 sugestões de aposta simples. Lembrando que o capitão é proibido de trazer qualquer sugestão de aposta que seja abaixo de 1,50 e que são simples. A gente não trabalha com combinadas, porque as chances de bater aumentam, né? Então, vamos sem olho gordo, que a chance da conta fechar no positivo é maior. Ela não é, capitão? Quais são suas 3 sugestões de aposta para a gente iniciar o ano com o pé direito? Então, vamos a elas. Para começar, Rick Simon para vencer a luta contra Mário Bautista, 1,57. Eu achei essa luta aqui praticamente perfeita para o Rick Simon. Claro que ele está enfrentando um adversário muito bom e eu acho que essa luta vai ser bem competitiva, mas eu acho que a questão da defesa de quedas do Mário Bautista e a insistência dele entrar no clinch, combinadas com uma certa falta de poder de nocaute, uma necessidade de fazer grappling, eu acho que isso casa muito com o estilo do Rick Simon, porque ele é um cara que vai muito pro wrestling, ele tem excelentes quedas e ele queda o tempo inteiro, se puder, e trabalhar por cima e fazer esse vigor físico absurdo que ele tem contar mesmo. Eu acho que isso aqui vai ser o diferencial. É como se fosse uma luta entre 2 caras muito vigorosos fisicamente e nesse sentido eu acho que o Rick Simon se destaca entre os dois e por isso eu acho que ele é o favorito para essa luta e eu acho que ele deve vencer. Essa odd aqui para mim tá bem bacana. A segunda, Jim Miller, que vai enfrentar Gabriel Benítez, está pagando 1,83. Eu vou ser sincero com vocês, esta aqui é uma aposta arriscada porque a gente tá apostando no Jim Miller e ele tem 40 anos de idade. Isso dito, o Gabriel Benítez é um dos lutadores mais inconsistentes que eu já vi dentro do UFC e ele é capaz de ter performances extremamente sólidas e simultaneamente ele é capaz de ter performances que você pensa, esqueceram o Benítez em casa e colocaram outro cara da plateia aí, principalmente quando ele tá lutando na categoria dos pesos. Pra mim a questão aqui é que o Jim Miller não é um cara simples de ser definido, muito, e especialmente por nocaute, ele não é um cara simples de ser nocauteado e o Benítez acaba sendo um cara que, tipo, se ele não nocauteia o adversário fácil, ele quebra mentalmente. Foram incontáveis as lutas que ele acabou tomando uma virada e eu acho que essa aqui se apresenta como uma luta com muito potencial para isso acontecer também. Porque o Jim Miller tem aquela coisa de lutadores que envelhecem mais, que envelhecem lutando e eles se adequam melhor, sabe? Ele tá se protegendo melhor do que ele fazia antes. Eu acho a chance dele por essa luta muito boas. Jim Miller, 1,83. E a outra aqui, essa aqui é uma interessante porque é uma revanche entre Matheus Nicolau e Manel Kape e a minha aposta é que essa luta vai durar menos de 2 rounds e meio. E esse palpite aqui tava pagando 2,40 a última vez que eu chequei no site. E, cara, ousado, hein, capitão? Eu vou te dizer pra mim que eu sinto que eu estou roubando a casa de apostas nesse sentido. É claro que é fácil argumentar que essa luta já aconteceu e ela não acabou antes de 3 rounds, com toda certeza. Mas só que o Matheus Nicolau, por mais que eu ame ele, eu acredito que ele seja um dos lutadores mais vulneráveis da categoria em termos de resistência a golpes, enquanto o Manel Kape é provavelmente o maior pegador da categoria inteira agora que o Daiko saiu. E a luta que eles fizeram, tipo, o segundo round inteiro foi o Matheus Nicolau sendo jogado nas portas do abismo, sabe? Foi ele quase encontrando Jesus algumas vezes naquele round. Então eu acredito que isso aqui tende a acontecer mais agora. Se isso não acontecer, acaba sendo muito aquela coisa de, tipo assim, dispensar energia demais e o Matheus vai precisar fazer um jogo mais agressivo. Ele não pode só fazer a mesma coisa que ele fez na última luta, porque aquilo praticamente não funcionou. Foi uma das decisões mais contestadas do ano. Então, eu acredito que uma definição aqui, cara, é uma coisa que tá valendo demais a pena apostar. 2,40, hein, senhor? Fiquem de olho. Então, só pra repetir aqui rapidamente, Ricky Simon pagando 1,57, Jim Miller pagando 1,83 e Matheus Nicolau contra Manel Kape pra terminar antes de 2 rounds e meio, pagando 2,40. Maravilha, as 3 sugestões de aposta simples do capitão. Se você não teve tempo de anotar, fique tranquilo, vai lá no
nosso Instagram porque estão nos stories do nosso Instagram, para você printar a tela e fazer a sua fezinha. Ô Meloto, volta aí, vem pra cá, meu garoto. Baú do Meloto, o que você tem pra contar pra gente? Bom, galera, já que a gente vai ter aí um Brasil e Rússia na luta principal do UFC do próximo sábado, nada melhor do que a gente lembrar confrontos históricos entre esses dois países. E eu separei aqui as 10 lutas mais marcantes entre representantes dessas nações. Começando aqui por 1995, quando o brasileiro Marco Ruas perdeu a invencibilidade dele no MMA para o russo Oleg Taktarov. Essa luta que ocorreu no UFC e o Marco acabou perdendo, né, pro russo, na decisão unânime. Em 2003, quase uma década depois, teve uma das lutas mais marcantes da história do MMA entre Minotauro e Fedor Emelianenko, onde o russo dominou o brasileiro e se tornou campeão do Pride. Mais tarde tiveram outros confrontos entre os dois e o Fedor venceu novamente. Já em 2004, o Minotauro teve uma luta contra o Sergei Kharitonov pelas semifinais do Pride GP, né? E ali o Minotauro acabou vencendo o confronto, diminuindo um pouco essa diferença, né, dos russos para nós. Já em 2010, enfim, a queda de Fedor Emelianenko, que foi para um brasileiro, Fabrício Verdun, que finalizou ele no Strikeforce. E ainda no Strikeforce, um ano depois, Antônio Pezão venceu o Fedor Emelianenko também, em uma luta chocante. E aí a gente volta pro UFC, onde em 2014, Rafael dos Anjos acabou sendo derrotado pro Khabib Nurmagomedov, em uma luta que consolidou o russo como um problema para a divisão dos leves. Já em 2018, a Cris Borg defendeu o cinturão dos penas contra a russa Yana Santos, em uma luta tranquila para a brasileira. Em 2020, José Aldo disputou o cinturão dos galos contra Piotr Jan e acabou sendo nocauteado no último round. Em 2022, Gilbert Durinho e Khamzat Chimaev fizeram um lutaço, onde o russo, que hoje carrega a bandeira do Emirados Árabes Unidos, acabou vencendo na decisão unânime. E a última luta que eu separei dessa lista foi o duelo entre Charles Oliveira e Islam Makhachev, onde o russo acabou se tornando campeão dos leves, vencendo o brasileiro por finalização. E aí vai uma menção honrosa para outros duelos, né, que ocorreram entre esses países. Lutas marcantes também, que eu gostaria também de deixar aqui, né, registrado. Ricardo Arona contra Fedor Emelianenko, Zuluzinho contra Fedor Emelianenko, Murilo Ninja contra Sergei Kharitonov, Pedro Rizzo contra Sergei Kharitonov, Gleison Tibau contra Khabib Nurmagomedov, Edson Barbosa e Khabib Nurmagomedov, entre outros confrontos que vocês vão lembrar aí. E fica a pergunta, será que essa luta entre Johnny Walker e Magomed Ankalaev pode de repente entrar nessa lista? E se não for essa que vai entrar, será que ainda esse ano poderemos ter o Magomed Ankalaev contra o Alex Poatan e aí sim essa entraria? Fica o questionamento aí pro público. Igor Meloto, muito obrigado. Capitão Carisma, João Bar e meu grande amigo, chegamos no momento de encerrarmos esta edição de podcast Três Tapinhas, que está falando do primeiro evento do UFC do ano, né? Estamos estreando no UFC em 2024. Capitão, vou começar com você. Qual que é o teu tapinha de despedida, encerrando este podcast que está celebrando o início da jornada do UFC em 2024? O senhor está começando de bem com a vida ou de mal com a vida? É tapinha no ombro ou é tapinha na cara? Seu capitão sempre está furioso. Desta vez eu estou furioso com o John Jones, que inclusive já foi tema aqui. Principalmente porque essa coisa que, tipo assim, ninguém quer ver Jones contra Miocic. Pelo menos ninguém que quer ver boas lutas. Porque a gente sabe que essa aqui é uma luta só pro Jones amassar e sair com moral. Tipo, ó, venci o maior peso pesado da história do UFC. Beleza, mas só que, cara, envelheceu como leite, sabe? O Miocic envelheceu como leite e a gente tá colocando ele aí pro Jones limpar o chão com ele. Enfim, a questão nem é essa. A questão é como que toda vez que mencionam a luta contra o Aspinall pro Jones, ele faz questão de falar o tanto que o Aspinall não merece essa luta. Mas, cara, o Aspinall é literalmente o campeão interino. Não existe conversa aqui, não existe discussão. O interino tem que unificar contra o campeão. É assim que funciona. É literalmente assim que funciona. E ver gente defendendo que o Jones tem argumento para falar, eu na verdade não quero defender o meu cinturão contra o campeão interino, bicho, isso me pasma. Pelo amor de Deus, não deixem o fanatismo de vocês por nenhum lutador cegar vocês. Nunca. Cara, eu não digo nem que o Jones tem que lutar contra o Aspinall. Ele pode só aposentar. Ele pode fazer essa luta contra o Miocic e sair fora. Mas ele tá fazendo todo um estardalhaço para falar,
não, porque o Aspinall é só o cara novo, e sempre falam que o cara novo vai me derrotar. Bicho, ele é o campeão interino e você é o campeão. É uma questão de 1 mais 1. Não tem papo. É isso aí. Mete tapa na cara desse safado. Ô Barbie, ainda bem que existe esse podcast, né? Funciona como uma terapia pra gente de vez em quando, né? Eu fico com raiva todo dia e desconto aqui. Ô Meloto, você, teu tapinha é na cara ou no ombro? Como é que tá o teu humor? Tá bravinho que nem o capitão? Bom, galera, eu sei que os 3 tapinhas, ele tá acima de tudo aqui, mas eu não poderia deixar de agradecer e prestar esses tapinhas nas costas dos 90 participantes que toparam e acreditaram no projeto Bolão do MMA Meloto. Agora em 2024, com novos formatos, novas premiações. Pra quem não sabe, é uma competição de palpites voltada aos eventos do UFC e, cara, tá sendo um sucesso, muita adesão, muita procura, que acabou tornando toda essa brincadeira viável. E se não fosse esse pessoal que presta esse suporte pra página, eu não estaria aqui. Então, tenho que agradecer e fica aí os meus tapinhas no ombro, nas costas, enfim, dessa galera aí. Valeu? Ok. Igor Meloto, MMA Meloto, obrigado pela sua contribuição vindo do futuro, vindo da sua cápsula do tempo. Na próxima edição esperamos você ao vivo aqui com a gente, fez falta. E o meu tapinha de despedida dessa edição de podcasts vai no ombro. Vai no ombro do André e do Lerner, do canal Contragolpe, porque eles nos acolheram no Palpitão. O Palpitão que reúne os principais canais especializados de MMA do Brasil. Toda semana, antes de um evento, vem os especialistas ali, dizem quem que vai vencer a luta e de que maneira. Um compilado espetacular, sobretudo para quem gosta de apostar no fim de semana, né? Porque escuta ali diferentes opiniões e argumentos para as lutas. 3 tapinhas, foi convidado e está participando, foi acolhido, não só pelo André e pelo Nether, mas pelos outros membros também. Então, um tapinha nas costas, na verdade, um abraço em todo mundo que participa do Palpitão. Estaremos lá. Vocês vão ver agora, já nessa quinta-feira, indo ao ar, a primeira edição do Palpitão, em que eu vou aparecer lá. Vocês vão ver como eu sou bonito. Não é só uma voz bonita, eu sou um gato. Vocês vão ver isso aqui ao vivo daqui a pouco. E eu vou estar dizendo os palpites do Capitão Carisma, né? Eu seria um porta-voz do Capitão. Não me faça passar vergonha, Capitão. Por favor. Muito obrigado a todos e a todas. Até a próxima. Semana que vem a gente está de volta. Beijo. 3 tapinhas.